Amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Estreou nesta quinta-feira uma série em 8 episódios na Netflix, uma série brasileira chamada Espectros. É uma série sobrenatural que se passa no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, né? Nós aqui do Cinco Tons vivemos nesta capital de São Paulo, então a gente conhece bem esse bairro, a gente gosta bastante dele e é até estranho ver uma série que se passa lá. Mas a gente teve que pular por cima disso para poder analisar essa série, que estreou na Netflix hoje, é relativamente curta, tem 8 episódios. A gente tem algumas considerações a fazer sobre ela e gostaria de compartilhar com você que está assistindo esse vídeo aqui. Então, se você quiser saber mais sobre a nossa opinião a respeito da série Espectros, fique com a gente. Antes de qualquer coisa, como sempre, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal. O seu feedback é sempre muito importante pra gente. E eu também gostaria de pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado toda semana. E se você gosta de redes sociais, o link das nossas redes sociais estão aparecendo aí na tela. A gente tem atualizado mais o Instagram, então se você quiser seguir a gente por lá, vai ser o maior prazer. Bom, agora que você já pulou toda essa parte, que eu sempre faço, né? Que tenho certeza que todo mundo pula isso. Mas enfim, a gente tá falando então aqui dessa série Espectros, que é uma série em 8 episódios da Netflix, e que traz aí elementos sobrenaturais pro bairro da Liberdade, um bairro tradicional japonês aqui da cidade de São Paulo. Nesta série, o plot dela basicamente é o seguinte: são 5 adolescentes que acabam se envolvendo dentro de uma história sobrenatural que envolve espíritos malignos que estão ali rodando o bairro da Liberdade, que tem uma história muito fincada em algo que aconteceu há muito tempo atrás, especificamente em 1858, ali naquela mesma região. Essa história ela envolve elementos da cultura japonesa, de contos fantasmagóricos da cultura japonesa, misturadas aí com uma coisa mais voltada pro moderno, né? Para essa coisa dos adolescentes e tal, uma coisa teen, como a Netflix gosta de fazer, porque sabe que atrai público. Acontece que essa série, apesar dela ser falada em português, dela ter sido filmada aqui no Brasil, ela é uma série voltada com seus olhos para o exterior. Então, o que acontece é que já de começo a gente tem uma série americanizada, porque o diretor dessa série e o roteirista dela é o Daniel Patrick, que é um responsável por séries como a Coven, né, do American Horror Story, também foi responsável por Buffy, a Caça a Vampiros. Ele assumiu a produção e a direção dessa série e agora ela tem esse viés um pouco mais internacionalizado. O que isso implica? Que tem muita coisa que é estereótipo. A ambientação dessa história toda se passa de uma forma americanizada, então a gente tem esses estereótipos acontecendo. Tipo, os personagens, eles parecem um tanto quanto robóticos quando eles estão falando e declamando o texto que foi escrito pelo estrangeiro, né, que não é nem Daniel, é Douglas Petrie, tá? Desculpa, eu errei agora que eu vi aqui minha anotação, é Douglas Petrie, tá? E apesar do elenco estar bem afinado, ter um elenco ali que tem carisma, consegue passar esse carisma para os personagens, parece que algumas falas, principalmente dos mais novos, né, dos mais novos do elenco, eles são muito mecanizados e apelam muito para esses estereótipos. Parece que a série não se passa no Brasil, ela tem coisas do Brasil, ela tem coisas ali da Liberdade, né, a gente vê que estão falando português, apesar da Liberdade ser um bairro predominantemente japonês, tem aquela coisa de você reconhecer o lugar, saber que fica em São Paulo, mas parece que tem alguma coisa que diz que não é daqui, parece que está deslocado. Então isso atrapalha um pouco na hora da gente entrar dentro dessa história, porque parece que é tudo muito robótico, então isso incomoda. Mas uma coisa que ajuda a série é que os atores são predominantemente desconhecidos do grande público. A gente tem o Danilo Mesquita, que eu acho que é um dos mais conhecidos agora, porque ele está em Éramos 6, se não me engano. Tem o Daniel Rocha também, que é bastante conhecido, porque já fez bastante novela na Globo, mas são nomes assim que não são tão conhecidos do público, né? Você reconhece o rosto, mas não sabe bem quem é. Agora você tem a oportunidade de ver essas pessoas atuando num papel completamente diferente daquilo que a gente é acostumado na Globo, por exemplo, e também tem aí um elenco que não é conhecido, que faz com que a gente se aproxime desses personagens com mais facilidade. Então você tem aí essa grande vantagem, ao mesmo tempo em que o roteiro parece esquemático demais também. O roteiro tem grandes falhas nesse sentido, porque, como eu falei no começo, é uma coisa voltada mais para o público exterior do que para o público brasileiro. Parece que é uma série americana filmada em português. Traz, né, os cacoetes que a gente já vê de séries americanas que tratam de sobrenatural. Lembra muito, tem muita referência, até a própria Buffy, Caça a Vampiros, tem muita referência dentro dessa série, então você vê que é uma coisa que
destoa daquilo que a gente está acostumando a ver com as produções brasileiras. Até mesmo as produções da Netflix brasileiras tentam fugir um pouco desse óbvio, tentam fugir dessa coisa americanizada, mas aqui ela é 100% americanizada. É uma série que poderia ter sido filmada em qualquer outra parte dos Estados Unidos, menos aqui. Mas ainda assim tem pontos positivos nela. Um desses pontos positivos é justamente o CGI. Tem bons efeitos visuais nessa história, tem bons efeitos de maquiagem nesses 8 episódios que a gente viu de Spectros, então você vê que tem um cuidado com a direção, você vê que tem coisas ali que realmente chamam bastante atenção. A fotografia também é muito bonita, faz um bom uso das cores e das luzes do bairro da Liberdade, tem ali uma coisa muito predominante no azul, que qualquer pessoa que já foi pra Liberdade, tipo nós aqui, sabe onde foi filmada essa cena, né, que foi lá no karaokê, como é o nome do karaokê? No Tequilas, né, que é um tradicional karaokê lá do bairro da Liberdade. Foi muito bem pensado, né, a questão da direção também, apesar do roteiro ser falho nesse sentido, a direção é muito boa, tem uma direção que lembra muito as séries americanas, nesse sentido é uma coisa boa, mas o roteiro infelizmente peca porque apela muito para estereótipo, então a gente fica estranhando o que está acontecendo. Mas se você tá me perguntando se a série assusta porque é uma série de terror sobrenatural, sim, ela tem momentos em que ela dá aquele susto, tem momentos bem inspirados, mas na maioria das vezes são momentos que acabam sendo desperdiçados por conta da péssima estrutura desse roteiro, né? Tipo, é um roteiro não linear, é um roteiro que fica indo e voltando na história, às vezes isso pode confundir, é um recurso que precisa ser muito bem trabalhado para funcionar, e aqui parece que foi feito meio que nas coxas, então fica aquela coisa meio confusa, não funciona, aí as tentativas de fazer terror acabam também não funcionando tanto quanto poderiam funcionar se tivessem sido feitas de uma forma mais séria, e também tem a questão do alívio cômico, a gente tem alguns alívios cômicos aqui, tem uma criancinha lá que gosta de fazer maratonas de filmes de terror, então você vê que ela tem também algumas sacadas legais, mas é totalmente irreal. A gente sabe que é tudo aquilo que a gente já viu em outras séries americanas, e é isso que me incomodou muito, me incomodou bastante, porque, sabe, tipo, eu tinha uma oportunidade de fazer uma coisa bacana, 100% bacana aqui no Brasil, com uma história de terror, já que o Brasil não tem uma história tão longa dentro do gênero, tirando, obviamente, as grandes exceções, né, que é o Zé do Caixão, por exemplo, que faleceu ontem. Ele é bem conhecido no exterior, ele também fez aí o seu nome aqui no Brasil, apesar de tudo, né? Se você conhece a história do Zé do Caixão, sabe que ele lutou muito para conseguir fazer os filmes dele de terror aqui. Mas enfim, são exceções que não condizem com aquilo que a gente poderia ter no Brasil, que é uma grande tradição em séries de suspense, em séries de terror. A pena realmente que a série desperdice esse potencial. Então, pra gente encerrar o que a gente tá falando sobre essa série Spectres, essa é uma crítica obviamente sem spoiler, você já deve ter notado, a gente vai falar sobre ela com mais profundidade mais futuramente. Então, pra poder encerrar, o que eu posso dizer é que a série mistura esses elementos japoneses com uma história de suspense sobrenatural, tem aquela coisa da boneca também, que também já é um estereótipo por si só, né? Tipo, tem lá cenas como a gente não pode explicar como, mas tem lá cenas com boneca e tal, que também a gente já viu. Basicamente é um amontoado de clichês que eles colocam aqui, misturam com esse tempero japonês de certa forma, com a língua portuguesa e acaba ficando uma coisa manca. Parece que não empolga como poderia empolgar. Tem momentos que parece que a série vai pra frente e a gente finalmente vai entrar dentro dessa história. Mas a direção e o roteiro dessa série acabam frustrando essa expectativa. É por isso que para nós aqui do 5 Tom, apesar dos pesares, apesar de tudo que tem de defeito nessa série, a gente dá para ela nota 7, porque também tem coisas positivas que podem ser tiradas dessa série. Foi um investimento que a Netflix fez aqui, deu para ver que tem investimento nos efeitos visuais, na fotografia, até trazer um diretor estrangeiro para poder comandar a história. Então há elementos técnicos muito bons nessa série, ela é muito bonita de assistir. O problema realmente são os estereótipos e o comando americanizado dessa série. É uma pena que tenha sido desperdiçado todo o potencial que essa série poderia ter, mas é isso. Pra gente, então, é nota 7. Bom, por hoje é isso. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente se vê aqui no canal 5 Tons para falar mais de filmes, série da Netflix, da Amazon, enfim, de todos os lugares possíveis que tenham lançamentos a gente vai estar falando. Um abraço pra você e a gente se vê. Tchau.